termos, nas palavras da Constituição. A saúde, na verdade, ela propicia hoje até mesmo essas ações judiciais, cautelares, para quê? Para que haja a possibilidade de liminares, no sentido de internação de pacientes, medicamentos. Muitas vezes tem medicamentos que só existem no exterior e a gente tem ações, mas baseado nesse preceito da universalidade, não é? Que até nos causa um pouco de problema, porque nós aqui no Brasil nós já estamos começando a receber pessoal de fora. Da América Latina para ser atendido aqui, dada a universalidade, principalmente na zona de fronteira, na parte mais... Mesmo em São Paulo também nós já temos esse problema, porque é universal, você não pode diferenciar, não é? Quem é contribuinte e quem não é contribuinte, é universal para todos. Mas essa questão, ela é sustentada por causa do princípio do pagamento para o todo, não do pagamento especial para a saúde. Fora isso, nós temos uma outra situação que, se eventualmente pode ocorrer abuso neste ou naquele governo, que é o caso da assistência social, mas precisa existir, porque a assistência social ela tem uma destinação diferente da Previdência. Enquanto que a Previdência ela é seletiva, ela paga para quem contribui, ela paga para quem paga a mensalidade do clube, essa é a verdade. Você vai entrar na piscina se você tiver com a carteirinha e com a mensalidade última paga. Esta é a Previdência. O modelo da Previdência é este. É seletiva. Já a assistência social é o contrário. Ela é um sistema, ela faz parte de um sistema que visa o miserável, visa o excluído, visa o necessitado. E precisa existir. Qualquer país do mundo tem que dar amparo para essa situação, que é uma situação de carência. E são carências em geral. Programa de combate à prostituição infantil, ao trabalho infantil, Fome Zero, agora novidades, essas novidades mais atuais, Bolsa Família, Bolsa Escola. Isso precisa existir. Uma seca no Nordeste, por exemplo, precisa dar um apoio lá, não é só a assistência que vai fazer, mas vai a assistência social com os seus recursos também apoiar. Uma inundação violenta no Sul, tudo isso é assistência social. Mas por quê? Porque ela é destinada indiferentemente a quem paga ou quem não paga, a quem precisa naquele momento. Situação emergencial. Então, o que acontece? O custeio da Seguridade Social é feito pelo todo. Por quê? Porque na saúde nós temos uma pequena parcela de custeio próprio, que é a CPMF. Aquela que foi provisória sem nunca ter sido, não é? A CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Uma parcela do 0,38% que a gente arrecada, que a gente recolhe nos bancos, 0,20% é saúde. Então ainda tem uma pequena parcela que vai. Agora, a assistência social não tem custeio. Então, se não fosse essa questão de nós criarmos um modelo de seguridade social, não há como obter recursos para bancar a saúde como um todo, para bancar principalmente a assistência social também como um todo. Há um benefício que é muito pago, que a gente perde a noção, principalmente nos grandes centros, que é o benefício de um salário mínimo para o idoso com 65 anos ou mais e para o portador de deficiência física ou mental, quando eles não reúnem condição de prover a própria manutenção e nem tenham família que possa providenciar essa manutenção. É um benefício muito difundido no Brasil. E muito importante. Muito importante, porque no sertão, no interior, esse benefício sustenta, ele mantém, não é? Faz toda a diferença no final. Nossa, faz uma diferença. Milhares de famílias. Não só para a família, como até para o próprio município. Né? Própria região, porque gera o comércio, gera isso, gera aquilo. Esse é um benefício tipicamente para o miserável. Tá? Tanto é que ele é restrito, ele não é muito amplo, não é? Mas é um benefício que realmente só tem, vamos dizer assim, ele tem um suporte nessa criação da Seguridade Social. Que, aliás, não é um modelo brasileiro, não. Seguridade Social é um modelo europeu. Não é? A gente vê a Espanha, vê a Itália, vê Isso tem acontecido lá também? Esses movimentos de reforma cada vez mais restritivas em relação à idade para se aposentar? Tem pelo seguinte, até eu brinco muito com isso, ninguém manda querer viver muito, não é? Na verdade, o que nós estamos observando no mundo é realmente uma melhora de qualidade de vida, apesar de todos
os problemas, os percalços, as guerras, as epidemias, as doenças. Apesar de tudo isso, uma verdade está concreta. A medicina tem avançado tanto, não é? A parte de saneamento, a parte de alimentos, a qualidade está melhorando muito, é claro. Quando eu falo isso, não dá para falar, é que nem estatística, eu brinco muito com a estatística, porque a estatística é aquela questão, não é? O Milor Fernandes tem uma frase interessantíssima sobre estatística, porque ele fala do frango. Se o rico come 2 e o pobre não come nenhum, pela estatística cada um come 1. E não é verdade, né? A gente sabe que não é a realidade. Mas isto é a estatística que a gente tem que levar em conta. Então, hoje, a mortalidade, em média, está em torno de 72 anos, aproximadamente, né? No Brasil. Isto no Brasil. E nós avançamos muito. Em questão de décadas, nós avançamos de 50 anos para 70 e poucos. Né? Evoluímos muito. Mas isso traz um ônus, traz uma consequência, que é a longevidade. A longevidade faz com que o sistema tenha que suportar maior tempo de pagamento de benefício. Esse é um problema sério. A saúde, por exemplo, você tem que voltar recursos muito maiores. Por quê? Porque o ser humano está vivendo mais. Isso estou falando no Brasil. Porque a taxa lá na Europa é muito pior. Não, é muito pior, é melhor. É melhor. Para o sistema é pior. Para o sistema é terrível. Por isso mesmo é que essas questões de idade, por exemplo, já vem vindo no Brasil há algum tempo. Nós tivemos a alteração total da aposentadoria. Quando eu falo aposentadoria, é a mais importante. A mais importante que eu refiro é por tempo. É por tempo. Nós temos uma aposentadoria por tempo de contribuição no regime geral e INSS de 35 anos para o homem e 30 para a mulher. Não há idade. A lei não exige idade. Já no regime de servidor público, nós já temos desde 98 a conjugação. Tempo com idade. Então hoje o homem, servidor público, só se aposenta com 60 anos de idade, 35 de contribuição, fora outros requisitos de tempo de serviço público, assim por diante. Já a mulher, com 55 de idade e 30 de contribuição, fora outros requisitos que também existem na Constituição. Mas vejam que nós já conseguimos, ou quando eu falo nós, o sistema já conseguiu impor uma protelação, vamos dizer assim, da aposentadoria do servidor. Ele não conseguiu fazer, naquela época da emenda número 20, em 15 de dezembro de 98, ele não conseguiu fazer o mesmo. Ele queria também impor para o trabalhador comum 60 de idade, 35 de contribuição. 55 de idade, 30 de contribuição, homem e mulher. Ele não conseguiu fazer. Doutor Eros, no próximo bloco, gostaria de abordar com o senhor uma questão apontada por grande parte da imprensa, que aponta o funcionalismo como vilão da Previdência. Mas eu queria que o senhor respondesse no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nesta oportunidade debatendo o tema Seguridade Social. Doutor Eros, o funcionalismo público foi apontado aí por grande parte da mídia, grande parte do próprio poder político como grande vilão da Previdência, os donos dos super salários, os que se aposentam com o salário integral. Até que ponto essa afirmação e toda essa temática envolvendo o funcionalismo, ela é verdadeira? Nós tivemos eu acredito que um vício de origem em muitos estados, até mesmo na União. Porque, lembra que eu coloquei assim, há uma previdência geral, aí a questão da seguridade, questão do trabalhador em geral, não é? O empregador da iniciativa privada. Tal. E a outra previdência, que é a previdência do servidor público. Que, num passado, não em todos os estados, municípios, mas num passado, muitos estados, muitas pessoas jurídicas de direito público, estado, município, tal, que acontecia? Não havia cobrança em relação a esses servidores. Com isto, é óbvio que não há custeio para pagar a despesa, concorda? Quer dizer, se não há receita numa ponta para pagar a despesa na outra ponta, há um desequilíbrio. Mas há muitos anos já se faz... Em São Paulo, por exemplo, eu posso dar o meu testemunho. Eu sou há 41 anos servidor público. Desde que eu entrei no serviço público, eu contribuo.
Então tem esses dois lados da coisa. De um lado, há realmente uma deficiência, porque num passado, aí conforme a União, o Estado, depende do... Não havia realmente o recolhimento, a exigência. Hoje não, hoje todos recolhem obrigatoriamente, não é? Mas desde 88, pelo menos...